Aécio Neves vai ficar afastado das funções de senador por tempo indeterminado. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Joesley Batista, dono do frigorífico, entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação em que o senador Aécio Neves pede R$2 milhões ao empresário para pagar despesas com sua defesa na Lava Jato, como mostra o repórter Júlio Mosquera. Aécio Neves foi fotografado ontem no plenário do Senado, no momento em que lia a notícia na página do jornal O Globo. Logo em seguida, o senador deixou o local. O gabinete está fechado. Os pedidos de afastamento e de prisão feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pegaram muitos parlamentares de surpresa. Essa crise choca, constrange e entristece profundamente. O ministro Edson Fachin proibiu Aécio Neves de votar e de participar de qualquer outra atividade parlamentar no Senado. Desde ontem, há um movimento do PSDB da Câmara para pedir o afastamento de Aécio Neves da presidência do partido. Hoje, deputados se reuniram, alguns deles que fazem parte da executiva nacional do PSDB, e decidiram que esse afastamento tem que ser imediato. Segundo o jornal O Globo, Aécio Neves teria pedido R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. A reportagem informa que Joesley gravou uma conversa com o senador e entregou à Procuradoria-Geral da República o áudio, em que Aécio pede o dinheiro, justificando que precisava dos R$2 milhões para pagar despesas relativas à sua defesa nas investigações da Lava Jato. A conversa entre o empresário e Aécio durou cerca de meia hora. A reportagem revela que os dois se encontraram no final de março em um hotel em São Paulo. O presidente do PSDB teria falado sobre a contratação de um advogado, mas as investigações já teriam mostrado que esse não era o verdadeiro objetivo do senador. O Globo diz que o empresário aceitou o pedido de ajuda e quis saber quem seria o responsável por pegar as malas de dinheiro. Joesley teria dito ao senador: se você for pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém, mando alguém da minha confiança. A reportagem diz que o diálogo segue e o senador teria afirmado: tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Fred seria Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio Neves, ex-diretor da CEMIG, nomeado por Aécio. Quem levou o dinheiro para Fred foi o diretor da JBS, Ricardo Saldi, que também virou delator. De acordo com a reportagem, foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. O jornal diz que a Polícia Federal filmou uma das entregas. O Globo diz ainda que a Procuradoria-Geral da República informou ao ministro Fachin que tem elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da polícia mostram que Fred repassou as malas para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. A Polícia Federal teria seguido Menderson em 3 viagens de carro, levando o dinheiro para Belo Horizonte. Os recursos foram parar na Tapera Participações em Empreendimentos Agropecuários, do filho de Zezé Perrella. Os delatores da JBS também disseram que Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma Rousseff, ajudava a defender os interesses do grupo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e recebia dinheiro para financiar o Partido dos Trabalhadores. O BNDES empresta dinheiro a empresas cobrando juros mais baixos que os de mercado. Segundo a reportagem, Joesley disse aos procuradores do Ministério Público que Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, era duro nas negociações, mas que às vezes, quando se reunia com Coutinho, parecia que Mantega já tinha antecipado os assuntos da JBS para ele. Antônio Palocci, outro influente ex-ministro do PT, também foi citado, mas num contexto um pouco diferente. Joesley disse que contratou Palocci como consultor e que ele era uma espécie de professor de política. Afirmou que Palocci nunca se meteu nos pleitos feitos pela empresa ao BNDES, mas disse que ele pediu doação para a campanha via Caixa 2, ou seja, por fora, e que o dinheiro foi dado. Joesley teria dito ainda que teve um único encontro com o ex-presidente Lula. O empresário reclamou que as doações estavam atingindo cifras astronômicas. Estariam chamando a atenção. O jornal destacou que a JBS foi a maior doadora de campanha em 2014. Repassou 366 milhões de reais a vários partidos, de acordo com dados do TSE, que inclui apenas as doações oficiais.
O senador Aécio Neves, do PSDB, afirmou que está absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos e que sua relação com Joesley Batista era estritamente pessoal, sem envolvimento com o setor público. O senador Zezé Perrella, do PMDB, afirmou que nunca teve contato com Joesley Batista. Disse que os sigilos bancários das empresas em nome dele e do filho estão à disposição da Justiça e que nunca recebeu dinheiro oficial ou extraoficial da JBS. A JBS afirmou que todo o investimento feito pelo BNDES na companhia foi através do BNDES Par, obedecendo às regras do mercado sem nenhum favor à empresa. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que todos os aportes feitos pelo BNDES para a JBS seguiram os critérios usuais do banco e que todos os encontros que Luciano Coutinho teve com Joesley Batista trataram de maneira lícita de questões referentes a projetos do grupo. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci disse que só vai se manifestar nos autos do processo. Os advogados do ex-presidente Lula informaram que desconhecem o teor das declarações do empresário Joesley Batista e que, por esse motivo, não podem se manifestar. A defesa de Frederico Pacheco de Medeiros disse que não vai se manifestar por enquanto. Nós não conseguimos falar com as defesas do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, Menderson Souza Lima, Altair Alves, Welley Tomás e Ricardo Saud. E não tivemos retorno do ex-ministro Guido Mantega. Em São Paulo, na operação de hoje, são 7 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Nós vamos falar agora ao vivo com Bruno Tavares, que está lá na Polícia Federal e tem mais informações. Bruno. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. O mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal aqui na capital é contra Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, preso desde o ano passado pela Operação Lava Jato. Roberta chegou agora há pouco aqui à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e já saiu para fazer exame de corpo de delito no IML e deve depois retornar aqui para a Superintendência. A Polícia Federal também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão aqui na capital. Um deles relacionado também ao doleiro Lúcio Funaro. Eles foram até uma casa onde vive o pai e um irmão do Lúcio Funaro. Nesse endereço, as buscas foram rápidas, duraram pouco mais de 1 hora. Em seguida, uma outra equipe também cumpria mandado de busca e apreensão na casa do empresário João Batista Lima Filho. João Batista Lima Filho é o Coronel Lima, um amigo de longa data do presidente Michel Temer. Nesse endereço, os policiais ficaram praticamente a manhã toda. Nesse endereço, eles recolheram documentos, computadores e pendrives. Os policiais também estiveram numa empresa de engenharia de propriedade do Coronel Lima, a Argeplan. Lá também foi recolhido computadores, documentos e pendrives. Sandra e Evaristo. Ok, Bruno Tavares, obrigada pelas suas informações. Portanto, mandado de prisão contra a Roberta, irmã do doleiro Lúcio Funaro. A defesa de Lúcio Funaro e da irmã dele, Roberta, informou que aguarda mais informações sobre os acontecimentos para se manifestar. Nós não conseguimos contato com João Batista Lima Filho, o Coronel Lima. No Palácio do Planalto, o clima permanece tenso e é para lá que nós vamos agora conversar com a Gioconda Brasil, que vai trazer as informações para a gente. Gioconda, boa tarde. Olá, boa tarde, Evaristo. Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta das 8 da manhã, mais cedo que de costume, mas a tentativa de dar um ar de normalidade para o dia de hoje durou pouco. Já no meio da manhã veio a notícia de que Temer havia cancelado a agenda de audiências. Das 18 previstas, apenas uma foi realizada com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Segundo o senador, Temer disse que está tranquilo e que quer ouvir a gravação em que teria dado o aval para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Logo depois que cancelou a agenda, Temer se reuniu, fez reuniões de emergências com seus principais assessores e ministros para avaliar como reagir à delação dos donos da JBS, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo.
De acordo com o site de O Globo, a delação foi fechada em 2 meses. Os donos da empresa, Joesley e Wesley Batista, foram na quarta-feira da semana passada ao Supremo Tribunal Federal, onde se reuniram com o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, a quem cabe homologar a delação. A conversa foi para confirmar o que já tinham contado à Procuradoria-Geral da República. O colunista Lauro Jardim revelou que em março o empresário Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu e se encontrou com o presidente Temer. Joesley tinha um gravador no bolso e gravou toda a conversa. Segundo a reportagem, o empresário relatou ao presidente que estava pagando mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha e também a Lúcio Funaro, conhecido como operador do PMDB. Os dois estão presos. O dinheiro era para comprar o silêncio deles. Segundo a reportagem, Michel Temer respondeu: "Tem que manter isso, viu?" No depoimento ao Ministério Público, Joesley disse que não foi Temer quem determinou o pagamento da mesada, mas que ele teria pleno conhecimento da operação para silenciar Cunha e Funaro. Os dois já teriam prestado serviços para o grupo empresarial, por meio de emendas em projetos de lei, por exemplo. Segundo o site, a mesada já era paga há alguns meses. E na conversa com o presidente Temer, Joesley pediu ajuda para resolver uma pendência da empresa JIF no governo. De acordo com a reportagem, o presidente Temer determinou que ele procurasse o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, dizendo: "Fale com o Rodrigo." Joesley perguntou: "Posso falar tudo com ele?" Temer foi sucinto: "Tudo." De acordo com a reportagem, o dono da JBS teve um encontro com Rocha Loures em Brasília e acertou com ele uma ajuda para resolver uma disputa entre a Petrobras e o grupo empresarial sobre o preço do gás fornecido pela estatal a uma usina termoelétrica que pertence ao grupo. Ainda de acordo com o site, Rocha Loures agiu para atender ao pedido do empresário da JBS, ligando para o presidente em exercício do CAD. Não há evidências de que o CAD tenha atendido o pedido. Em troca pela ajuda, Joesley ofereceu uma propina de 5%. A reportagem diz que as negociações continuaram em São Paulo, no encontro entre Rocha Loures e outro diretor da JBS, Ricardo Saúde. Nele, foi combinado o pagamento de R$500 mil por semana durante 20 anos, prazo de vigência do contrato de gás da usina termoelétrica. Segundo o Globo, Loures disse ao empresário que levaria a proposta a alguém acima dele e que, pelo contexto, os dois se referiam a Michel Temer. Segundo a reportagem, o deputado recebeu a primeira parcela de R$500 mil numa pizzaria. A entrega foi filmada pela polícia. Ontem à noite, o Planalto afirmou em nota que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e não participou nem autorizou qualquer movimento para evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-deputado. Temer confirmou que o encontro com o empresário Joesley Batista foi no começo de março, mas negou que tenha havido algo que comprometesse a conduta do presidente da República. Michel Temer nega a possibilidade de renúncia. Os protestos que começaram ontem continuaram hoje ao longo de toda a manhã, com frequentes buzinaços de motoristas que passam aqui em frente ao Palácio do Planalto, mas até esse momento não há informações a respeito do que vai acontecer à tarde, apenas uma expectativa de que Michel Temer faça um pronunciamento por volta das 4 horas, ele que até agora se manifestou apenas por meio de uma nota. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está aqui no Palácio do Planalto reunido com Temer desde as 11h30 da manhã. Em caso de renúncia ou de afastamento de Michel Temer, é Rodrigo Maia quem assume temporariamente a presidência da República. Sandra e Evaristo. Gioconda Brasil, muito obrigada pelas suas informações. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha.